Uma das ferramentas de ETL mais utilizadas no mercado hoje em dia é o Apache Hope. Não só por ser uma ferramenta open source, mas também por ser uma ferramenta que possibilita diversos tipos de conexões. E neste vídeo eu quero te mostrar como você pode dar os seus primeiros passos utilizando do Apache Hope para automatizar processos e tarefas dentro da sua empresa. Então vem comigo e bora para esse vídeo. Bom, então a gente já está aqui dentro do Apache Hope e a ideia, né, é a gente criar, né, todo um fluxo aqui para a gente entender, né, como que funciona a ferramenta e como que a gente pode implementar. Beleza. No caso, a gente vai trabalhar com esses dados aqui. São dados de um arquivo Excel e a gente vai pegar todos esses dados aqui, fazer algumas manipulações neles e depois a gente vai jogar isso para dentro de um banco. Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui, né, a gente tem toda a interface do Apache Hope. Quando que a gente for trabalhar com o Apache Hope, a gente vai ter, né, duas opções que a gente pode trabalhar com ele. Então, se eu vim aqui, ó, nesse símbolo de mais, eu vou conseguir, né, eh, criar os processos que a gente pode utilizar aqui dentro da ferramenta. No caso, quando que a gente trabalha com o Apache Hope, a gente tem dois tipos de arquivos que a gente pode trabalhar. Ou a gente pode trabalhar aqui com o que a gente chama de pipeline, que seria, né, o processo de ETL que a gente faz em si. Então aqui a gente vai extrair os dados, vamos transformar eles e vamos carregar isso em algum outro local. Ou a gente pode trabalhar também com o que a gente chama de workflow, que o workflow, né, a gente vai orquestrar esse processo. Ou seja, a gente vai falar, roda esse processo aqui, que gera tal tabela primeiro, depois roda esse outro processo e assim por diante. Nessa aula, a gente vai aprender mais sobre, a gente vai entender como que funciona o pipeline. E para frente, né, a gente vai ter outros vídeos também que a gente vai explorar um pouco de como que a gente pode trabalhar com workflows. Beleza, então vamos aqui e criar nosso primeiro pipeline. Bom, quando a gente cria um pipeline dentro do Apache Hope, ele traz essa tela cinza aqui para a gente. Mas, né, para a gente ter acesso devido, né, ao que o que a gente chama das transformações, a gente tem que dar um clique aqui na tela. Então, na hora que a gente dá um clique aqui, a gente vai ter uma série de transformers, né, que são os passos a passos que a gente vai fazendo dentro do Apache Hope para a gente poder fazer as nossas manipulações. E aqui a gente tem, né, diversos tipos de transformações que a gente pode utilizar. E eles são separados por grupos. Então a gente tem o grupo básico, são transformações básicas de Big Data para você lidar com grandes conjuntos de dados, Buckload, Cassandra, Data Warehouse. Mas o que a gente mais utiliza são esses daqui de input e os aqui de baixo de output. Porque os de input eles vão servir para trazer os dados e os de output vão servir para jogar esses dados em um outro lugar. E o legal do Apache Hope, né, que ele é uma ferramenta que ele tem, né, uma extensão de diversas entradas que você pode trazer de dados. Então, você pode buscar dados de diversas fontes. Então, você pode trabalhar com arquivos CSV, Data Grid, você pode gerar dados também, puxar disso de diversos bancos de dados. Mas, nesse caso específico aqui, a gente vai trabalhar com um arquivo Excel. Então a gente vai buscar uma aqui, que é o Microsoft Excel Input, que é essa daqui, ó. A gente vai utilizar essa transformação aqui. Então eu vou dar um clique nela. Deixa eu voltar aqui. Então eu vou dar um clique nela e eu já trouxe aqui a transformação. Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar essa transformation, né? A gente tem que falar onde que está esse arquivo Excel, as colunas que ele vai processar. E para isso, a gente tem duas opções que a gente pode abrir uma transformation dentro do Apache Hope. A primeira delas, a gente clicar aqui no ícone e na hora que a gente clica, ele vai ter essas opções que a gente pode utilizar. A gente pode editar, a gente pode ver os dados, a gente pode deletar esse processo, mas no caso a gente quer editar ela. Então, na hora que eu clico em Edit, ele vai abrir essa tela aqui para mim. Outra forma de eu fazer isso é, ao invés de eu clicar aqui no ícone em si, eu clicar nesse textinho aqui de baixo. Que na hora que eu clico aqui, ele já abre a transformação de forma direta. Então é bem mais simples e bem mais rápido.
E aqui, né, a gente vai ter as configurações que a gente tem que fazer para trazer esse arquivo Excel. O primeiro deles vai ser selecionar, né, que tipo de arquivo Excel que eu estou lidando, né, qual que é o tipo de arquivo Excel. E aqui ele tem as opções, né, XLX, XLS. No nosso caso, a gente vai trabalhar com esse daqui, que é o XLSX. Então, eu vou procurar esse arquivo e o meu arquivo, eu já estou com o caminho dele redirecionado aqui, que está bem nessa pasta. No caso, né, vocês vão ter que colocar, vocês vão ter que procurar, né, a pasta onde que está o seu arquivo e selecionar onde que está esse arquivo. No meu caso aqui, ó, ele está dentro dessa pasta datasets, dentro desse caminho aqui. Então eu vou clicar nele e eu vou dar 2 cliques nele. Na hora que eu dou 2 cliques, ele já adicionou, né, o caminho aqui da onde que está o meu arquivo. Agora a gente vai clicar nesse botão aqui de adicionar. Então na hora que eu clico no botão de adicionar, ele já adicionou o arquivo Excel para mim. Beleza, vamos vir aqui nessa próxima aba aqui, que é a aba de Sheets, e aqui a gente vai selecionar qual que é a aba que a gente quer processar do nosso arquivo. Então, eu vou dar um Get Sheets aqui, e aqui, ó, ele deu um erro. Por quê? O que que acontece? O Apache Hope, né, para arquivo Excel, ele não deixa você, quando o arquivo está aberto, você não consegue puxar os dados deles. Então, eu vou ter que fechar o arquivo, e agora eu vou dar o Get Sheet, e ele vai funcionar. Que ele tem essa limitação. Mas vamos selecionar a planilha aqui agora e vou falar qual que é a planilha que eu quero selecionar, porque no caso é a planilha 1. Vamos dar um OK. Vamos vir aqui em Content. Aqui eu vou deixar como aqui está mesmo, essas configurações. Aqui ele está falando, o meu arquivo ele vai parar quando ter linhas vazias, o header, mas essas configurações eu vou deixar como padrão mesmo. E vamos aqui na aba de Fields. Aqui eu vou dar um Get Fields, que daí o que ele já vai fazer? Ele já vai identificar para mim quais são as colunas e os tipos de cada uma dessas colunas. Então aqui, ó, ele já identificou para mim todos os tipos, todas as colunas que eu tenho e os tipos dela. Aqui eu tenho essa opção aqui bem legal também, que é o Trim Type. O que que ela faz? Ela vai limpar, né, os espaços em branco. Eu gosto sempre de deixar isso aqui como Bold, que daí, se tiver algum espaço em branco inodado, ele já vai limpar esse espaço, tanto antes quanto depois, é, quanto no final. Então ele limpa esse espaço em branco no início e no final. E aqui eu clico com o botão direito e eu tenho essa opção aqui de copiar para todas as linhas. Então, isso já preenche automaticamente para mim. Eu vou dar um preview aqui só para ver se ele está funcionando. Ó, e aí ele conseguiu trazer os dados do arquivo Excel para a gente. Beleza. E agora, né, o que que a gente vai fazer? A gente já trouxe, né, os dados aqui para dentro do Apache Hope. A ideia agora é a gente manipular isso daqui. Então, a gente fazer algumas manipulações de transformações que a gente faz geralmente no nosso dia a dia. Por exemplo, né, aqui, ó, se a gente analisar, a gente tem uma coluna de ano e uma coluna de mês. Mas, né, o ideal seria eu ter, às vezes, uma coluna de data. Então, eu poderia concatenar esse ano com mês e gerar uma data. Aqui, por exemplo, a gente tem a quantidade vendida com o valor unitário também. Mas qual que é o valor total de venda? Então, essas, né, são algumas coisas que a gente vai criando ao longo do processo. E a ideia é a gente fazer esse processo agora. E para a gente fazer isso, vamos fechar esse aqui. Só vou renomear essa transformação minha para Excel e o arquivo que eu estou trazendo, que é um arquivo de vendas. Então vamos dar um OK. E agora eu vou começar a fazer as manipulações. A primeira delas, né, que eu falei, é a gente, por exemplo, pensar na parte do mês, né? Então eu tenho a coluna de ano, como eu disse, e a coluna de mês. Talvez eu possa criar uma coluna de data. E como que eu posso fazer isso? Eu posso, às vezes, fazer uma concatenação ou gerar isso de alguma forma. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui uma parte do Apache Hope que são as transformações. Então, aqui para baixo, a gente vai ter algumas transformações que a gente pode utilizar, que são essas daqui, ó, as transformers. E aqui a gente tem uma transformação específica para a gente fazer aquele processo de juntar o ano com o mês,
que é o Concrete Fields. Então, na hora que eu clicar nele, eu vou ter algumas configurações que eu vou fazer, que eu vou ter que fazer, mas eu já vou conseguir fazer esse processo. Só que aí, no caso, agora eu tenho que pegar os dados de vendas e jogar para esse próximo passo meu. E como que eu faço isso? Eu vou segurar aqui o meu Excel Vendas com o botão de Shift e vou ligar ele aqui ao meu Concrete Fields. E aí eu já consigo fazer essa ligação. Então, agora eu posso, né, fazer a manipulação que eu quero aqui, ou seja, o processo de concatenação. Então, vamos clicar aqui e agora eu vou ter que fazer as configurações. Então, por exemplo, aqui o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma concatenação. Mas como que eu vou fazer essa concatenação? Eu quero juntar o meu ano com o mês e gerar uma coluna de data. Então aqui eu vou falar qual que é a coluna que eu quero gerar, que no caso vai ser a data. Aqui eu vou colocar os campos. Por exemplo, eu tenho o campo aqui que vai ser o ano. Eu vou ter aqui o outro campo e vai ser o mês. E aqui eu vou colocar os tipos dele. Por exemplo, o ano, eu sei que ele é do tipo inteiro. O meu mês, eu vou ter que ver qual que é o tipo dele que ele está vindo. Mas se eu não me engano, ele está vindo com o tipo string. E eu não tenho aqui uma coluna de dia. Então eu precisaria, né, de ter uma coluna de dia para eu conseguir juntar o ano, o mês, o dia e formar minha data. E da mesma forma eu tenho que ter um separador. Então, por exemplo, qual que é o separador que eu vou usar? No caso, eu vou usar um separador de traço. Eu vou usar, no caso aqui, um separador de tracinho. Mas eu posso usar também uma barra. Só que daí, se eu for usar a barra, depende do formato que eu quero colocar essa data. Então, por exemplo, eu quero primeiro o dia, depois o mês e depois o ano. Então, eu vou ter que colocar isso na ordem cronológica também. Então, eu não tenho dia aqui ainda. Como que eu faço para inserir o dia? Aí eu posso usar outra transformação para fazer isso. Então, eu vou dar um OK aqui. E aqui eu vou buscar outra transformação. Então, eu vou dar um clique aqui e para baixo aqui, ó, eu vou ter outras transformações que a gente pode utilizar. E aqui, por exemplo, a gente vai ter uma que se chama constante. Então, eu quero adicionar uma constante. E qual é essa constante que eu quero adicionar? Ela vai ser de acordo com as minhas linhas. Né? Então, aqui eu vou adicionar uma constante que eu quero chamar ela de dia. E ela vai ser do tipo texto também, que no caso aqui vai ser string. E aqui qual que é o valor que eu quero definir para essa minha constante? Eu quero, por exemplo, eu tenho meu valor de ano e tenho meu valor de mês. Eu quero, por exemplo, considerar que os dados eles vão ser sempre no primeiro dia do mês. Então eu vou colocar aqui 0, 1. Então eu vou dar um OK aqui. E só para dar uma analisada, né, para ver se esse processo está vindo certo, eu posso vir aqui no Apache Hope e dar um preview para eu ver como que tá vendo, como que estão vindo esses dados. Então eu dou um preview aqui, ó, e eu já consigo ver aqui, ó, as informações, né, como que elas estão vindo em cada passo. Então aqui eu já tenho a coluna de ano, a coluna de mês e a coluna de dia. Então aí agora a gente já vai conseguir fazer essa concatenação. Então vamos fechar isso daqui e vamos editar aqui. E agora, né, eu vou colocar, né, a forma que eu quero fazer essa concatenação. Primeiro, né, como eu falei, a gente quer formar a data. Então, a primeira coisa que a gente tem na data é dia. Então, vou selecionar a coluna de dia aqui. Depois, né, eu tenho que colocar o formato dessa data. Ela está como string. E o meu mês, ele vai ser a segunda, como está aqui já, então já está correto. E eu vou colocar aqui o ano, que ele está como tipo inteiro. E o meu separador aqui vai ser o barrinha. No caso, eu só vou renomear a transformação aqui agora e vou chamar ela de, se não, concate data, só para eu saber ter uma noção, né? E vou dar um OK. E agora, né, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou clicar aqui e vou dar um preview para ver se tá acontecendo tudo OK. Ó, e
ele conseguiu gerar aqui para mim a data. Só que você está vendo que a data ela está como 2025.0. Então, por exemplo, ela está errada. Por quê? Porque o ano aqui ele não está vindo como inteiro. Ele está vindo aqui como número decimal. Então, eu vou ter que vir aqui no meu Excel Vendas e aqui no meu próprio tipo, eu já, em vez de deixar ele aqui como número, eu vou deixar ele aqui como inteiro. E vamos dar um OK aqui. E vamos voltar aqui e dar um preview para a gente ver se vai consultar. E agora ele está correto. Ó. Ele está como ano e a data está sendo gerada corretamente. Beleza, a gente já tem, né, a nossa coluna de dados. Agora, né, a próxima coluna que eu quero gerar é, por exemplo, eu quero saber o total de venda. Que, por exemplo, eu tenho aqui a minha quantidade que eu vendi. Eu tenho aqui, por exemplo, a minha quantidade que eu vendi, mas eu também tenho o meu valor unitário. Então, para eu saber o meu total de venda, quanto que eu vendi, eu vou ter que multiplicar esse 6 vezes 10. Aí eu vou saber o meu valor total. Então, para eu fazer isso, como que a gente faz? Vamos dar um ESC aqui. E aqui eu vou buscar outra transformação. Que no caso, eu vou dar um clique aqui. Opa. Vamos dar um clique aqui. E vamos buscar aqui, ó, uma transformação que chama Calculator, que ela permite a gente fazer cálculos. Outra que eu poderia utilizar aqui também é o Formulas, eu não sei se ele está aqui. Não. Então vamos utilizar aqui o Calculator, que ele serve basicamente, né, para a gente poder fazer cálculos. Então eu vou colocar o Calculator aqui e vou ligar aqui, vou segurar o botãozinho de Shift e vou ligar ele aqui para a gente ir para o nosso próximo passo. Aqui então eu vou dar um clique, vou clicar aqui de novo e aqui eu vou falar para ele, né, qual que é o cálculo que eu quero fazer. Então a gente tem, né, alguns campos que a gente tem que preencher também. No caso, eu quero gerar uma nova coluna, que é a coluna de valor venda. E aqui eu tenho essa opção aqui de calculation, que é, por exemplo, qual que é o cálculo que eu quero fazer. Então, na hora que eu dou um clique aqui, ele dá para mim diversos tipos de cálculo que a gente pode fazer aqui. A gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer raiz quadrada. E tem algumas operações também aqui de data que a gente pode utilizar. No caso, eu quero fazer uma multiplicação. Então, eu vou usar essa daqui, ó, que é o A vezes B. Então, vamos clicar nela aqui e vamos dar um OK. E aqui eu vou selecionar, né, qual que é os campos que eu quero fazer essa multiplicação. Então, aqui eu tenho o meu campo A, meu campo B e o meu campo C. No caso, eu estou utilizando só o A e o B. Então, eu só vou colocar esses dois. No caso, eu quero multiplicar a quantidade vendida versus o valor unitário. E aí eu vou ter o meu valor de venda. E aí eu vou definir, né, qual que vai ser o tipo, o formato que eu quero que retorne esse dado. Eu quero um número inteiro, eu quero um number, né, que é um decimal. No caso vai ser decimal, né, que a gente tem o valor unitário que já é decimal. Então vamos colocar aqui e vou só renomear a transformação aqui para calculator. Vou colocar aqui um tracinho e a coluna que eu estou gerando, que é o valor de venda, que é um padrão que eu gosto de adotar. Então aqui, ó, ele já gerou aqui para mim um valor de venda. E aqui eu vou chegar um pouco essas transformações aqui para o lado, para a gente ter um pouco mais de espaço. Agora eu vou dar um preview aqui novamente, então vou dar um clique e vamos dar um preview para ver como que ele fez esse processo. Então aqui, ó, ele multiplicou a quantidade vendida vezes o valor unitário. Então aqui a quantidade vendida está como 6, o valor unitário ele está como 10, e aí se a gente for ver aqui, o nosso valor de, se a gente ver, se a gente analisar aqui, o nosso valor de venda, ele está como 60. Ou seja, ele multiplicou 6 vezes 10 dá 60. Então, aparentemente está tudo ok. Então, vamos fechar aqui. E agora, agora que a gente já terminou o processo,
a gente pode fazer tipo uma seleção. Por exemplo, né, a gente calculou a coluna de data, mas a gente não precisa mais da coluna de ano e de mês, porque a gente tem a data. Então a gente pode, né, fazer uma seleção de selecionar as colunas que a gente quer jogar lá no final. E aqui a gente vai ter outra transformação para isso. No caso, já vou selecionar, vou pesquisar ela aqui, que ela chama Select Values. Então eu vou dar um clique nela para eu trazer ela para dentro do meu processo aqui e vou ligar o meu calculator com o meu select values. E aqui eu vou clicar para abrir meu select values e ele vai ter algumas opções aqui, ó. Primeiro, né, a gente dá um get fields aqui, o que que ele faz? Ele já traz todas as colunas para gente que eu tenho. E aqui eu posso falar as colunas que eu quero remover. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho o ID de venda, o ano, o mês, o ID do produto, a quantidade vendida. Quais dessas colunas aqui eu não quero eu não quero trazer mais? Ah, no caso eu não quero trazer mais nem o ano e nem o mês, né? Ou às vezes eu não quero trazer mais a data. No caso a gente não vai querer nem o ano e nem o mês. As outras colunas e nem o dia também, né? O dia a gente não vai usar ele mais, a gente só vai usar a data. Mas a gente pode também querer colocar isso numa ordem. E aí, por exemplo, quando que a gente usa o remove, é... Ah, tá, peraí, eu fiz errado aqui. No caso, a gente vai selecionar aqui as colunas que a gente não quer trazer. Então, qual coluna que eu não quero trazer? Eu não quero trazer o ano, eu não quero trazer mais o mês e não quero trazer mais o dia, porque eu não vou utilizar mais essas colunas, porque eu já tenho minha coluna de data. E aqui no meu select, eu tenho todas as colunas aqui. Só que eu posso remover dessa forma, selecionando aqui, ou eu posso vir aqui, ó, desconsiderar isso daqui e eu remover direto aqui. Então aqui, ó, só seleciono as colunas que eu quero. Então não quero mês, ano e dia. E assim tá correto também. Só que vamos supor, eu quero também ter uma ordem de eu quero ter uma ordem aqui cronológica para as colunas. Eu não quero deixar minha coluna de data aqui como útil. Eu quero, por exemplo, colocá-la como a minha primeira coluna. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, inserir uma linha antes e eu coloco a coluna de data aqui como a primeira. E aí eu apago essa daqui e eu já fiz esse processo. Beleza, então aqui a gente já selecionou as colunas que a gente quer. Outro passo que a gente tem, que a gente chama o passo do metadata. O que que é o metadata? Aqui a gente vai fazer, né, as transformações dos nossos dados, ou seja, a gente vai definir os tipos deles. Então eu vou dar um get aqui, e aqui ele já trouxe todas as colunas novamente para mim. Só que eu não vou usar nenhum ano, nem o mês e nem o dia mais. E a data aqui eu vou ter que colocar ela como a primeira, novamente, que ele tirou aqui. Beleza. Só que daí o que que acontece? A data, qual que vai ser? Tá vendo que ela está como letra maiúscula? Eu coloquei dessa forma para a gente poder. Porque o que acontece? A gente tem que seguir um padrão. Como todas as aqui estão minúscula, às vezes eu quero seguir o padrão de deixar minha coluna com. Lá no meu banco de dados, com o que a gente chama de um padrão de nomenclatura. Então, todas as colunas elas vão seguir um padrão de nomenclatura sem espaço. Então, eu coloco hífen e com letras minúsculas. Então, em vez de colocar a data aqui com maiúscula, eu vou renomear ela aqui para data minúscula. Então, eu consigo fazer esse processo aqui também. E aqui eu vou falar o tipo dela. O tipo dela, antes, ele estava vindo como string, né? Eu apaguei aqui, mas ele estava como string. E a data, ela é do tipo data. Então eu vou ter que mudar aqui para tipo date. Só que aqui eu tenho que falar também qual que é o formato dessa data. E o formato que eu quero salvar essa data é o formato que eu já defini, que é o dia, mês, ano, que é esse formato aqui que eu coloquei. O ID da venda, ele é um número, só que ele não é um número numérico, ele é um número identificador. Então, para cada dia da venda, eu vou ter um número em si. E no caso, no nosso aqui, o nosso número, ele é um número inteiro. Por quê? Porque esse número ele começa com 1, depois ele vai com 2, depois ele vai com 3. Então ele não vai ser um número decimal, por ser uma coluna exatamente de ID. Então vamos colocar ele aqui como inteiro e inteiro também.
A quantidade vendida, geralmente a gente não vende em parte. A gente poderia ter, por exemplo, às vezes existem casos, né, que você pode vender produtos sortidos, mas geralmente é inteiro. Então eu vou colocar aqui como inteiro. O valor unitário ele é numérico, então tá certo. E o valor de venda numérico também. O formato, a gente pode alterar o formato aqui também que a gente quiser. Às vezes a gente quer que sobe no banco de dados com, com vírgula, outros com dessa forma, mas vamos deixar aqui como padrão mesmo. E aqui eu vou renomear essa transformação e vou chamar ela de metadata, que é o processo que eu estou fazendo. Então eu vou dar um OK aqui agora e vou dar um preview novamente, né, para a gente ver aqui como que vai computar esse processo. Ó, e aqui ele já conseguiu fazer toda a transformação. A data ele trouxe da forma que a gente queria, formato de data, o ID inteiro, ID do produto inteiro, quantidade vendida inteira, o valor unitário de forma decimal e o valor de venda também de forma decimal. Então, aparentemente está tudo ok. Então a gente já fez, né, processo de aqui a gente já fez o processo de extração, que a gente extraiu o dado aqui do nosso arquivo Excel, e aqui a gente fez o processo de transformação. E agora o que está faltando? Está faltando a gente colocar esse dado em algum lugar. Então, é o nosso processo de carregar, né? Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar um output, que é outro tipo de transformação. Então, vamos dar um clique aqui e a gente vai usar aqui para baixo, a gente tem os outputs que a gente pode utilizar. Então, tem diversos que a gente pode usar. A gente pode, por exemplo, subir isso para um arquivo Excel, para um SSV. No caso, eu vou usar aqui um table output, que ele serve basicamente para a gente jogar isso num banco, que é bem comum, né, no cenário que a gente trabalha, por exemplo. Então, eu vou dar um clique nele aqui e vou pegar meu metadata, vou segurar o botãozinho de Shift e vou ligar o meu table output aqui. Legal, então aqui ó, ele já fez essa ligação. Agora eu vou dar um clique aqui para eu poder fazer as configurações. E aqui no Table Output, quando a gente trabalha com ele, ele lida com um banco de dados. Então, para eu conectar num banco de dados, eu tenho que criar uma conexão. Então, aqui eu tenho esses botãozinhos aqui. E eu tenho aqui ó, esse botão que ele fala para mim que ele serve para eu criar uma nova conexão. Então, eu vou criar a conexão. E quando a gente cria a conexão, a gente vai ter que colocar as configurações. No caso, primeiro, a gente tem que colocar qual que é o nome da conexão. Eu vou conectar num banco PostgreSQL. Então, eu vou colocar aqui PD Postgres. PD por causa de que eu estou falando que eu vou conectar num banco de produção, às vezes. Então, tipo, pode ser uma nomenclatura que eu posso utilizar. Então, eu vou colocar aqui PD Postgres. E aqui eu vou selecionar a conexão. Qual que é a conexão que eu vou utilizar? De acordo com o banco de dados que eu estou utilizando. No caso, aqui ele tem diversas conexões de diversos bancos de dados. Tem SQL Server, tem Oracle, Redshift, SQLite. No meu caso, eu vou utilizar aqui o Postgres. Então, eu vou clicar nele aqui, PostgreSQL. E aqui eu vou ter que colocar qual que é o usuário, a senha, o servidor e o database que eu quero fazer a conexão. No caso, né, para cada banco de dados, você vai ter o usuário específico, a senha e o servidor. No caso aqui que eu vou trabalhar com vocês, eu vou usar um banco de dados que eu instalei na minha máquina local, que está instalado aqui no meu computador. Então, ele vai chamar, o usuário dele é Postgres e ele tem uma senha aqui também, que eu vou colocar. Como é um banco local, ele está no meu localhost. Mas, né, se você for fazer isso na conexão de um banco de empresa sua, você vai ter todas essas credenciais. E é importante, né, ressaltar que você tem acesso a essas credenciais que você tem acesso a esse banco de dados na hora que você for fazer a conexão, porque às vezes ele vai dar algum erro. E você vai ter que analisar o erro para corrigir. Aqui agora eu vou colocar aqui o database, que no caso o meu database vai ser o Postgres mesmo, que é o que eu estou conectando. Vou testar minha conexão aqui, ó, e ele deu sucesso, ou seja, consegui fazer a conexão de forma precisa, então não tive nenhum erro. Beleza, vou dar um OK aqui então, OK aqui, e já criamos a conexão. Aqui no caso agora eu vou selecionar o esquema que eu quero salvar esse meu banco de dados.
No caso, na hora que eu for ver aqui, eu tenho esses esquemas. Eu poderia criar um novo esquema, mas eu não vou criar. Eu vou usar esse public aqui mesmo. E aqui eu tenho que falar qual que é a tabela. No meu caso, se eu abrir aqui o TheBeaver, por exemplo, que é onde que está o gerenciador do banco de dados que eu estou utilizando, eu não tenho nenhuma tabela criada nesse banco meu. Mas eu quero gerar uma tabela lá que é a tabela de vendas. Então, eu teria que criar essa tabela primeiro, né, para eu inserir o dado. Só que o que, que acontece? O legal do Apache Hoop é exatamente isso. Ele consegue criar automaticamente essa tabela para você. Então, se eu clicar nessa opção aqui de SQL, olha, ele já gera aqui para mim um código SQL que já cria a minha tabela. Só que né, é importante ressaltar que às vezes esse código aqui ele não tá totalmente correto. Então, você tem que fazer umas manipulações. Por exemplo, aqui, ó, é o ID de venda, ele está como double precision, que é um número decimal. Só que, como eu falei, a gente quer colocar ele como inteiro. Então, você tem que fazer esse ajuste. Então, vou colocar aqui como integer. Aqui como integer também. Aqui é integer também, que a gente definiu que é o nome inteiro. Então, isso aqui né, são padrões de nomenclatura que a gente coloca na hora de for inserir, na hora de for criar uma tabela dentro do banco de dados. Então, você tem que ter um conhecimento básico. Mas ele já gera isso aqui automaticamente para a gente. Eu vou executar esse aqui, ó, e ele já criou para mim a tabela. Então, se eu vir aqui, ó, e atualizar, ó, ele já criou a tabela aqui para mim. Eu não tenho nenhum dado aqui ainda, mas ele já criou a tabela. E agora, o que, que eu vou fazer? Vou minimizar, vou voltar lá no Apache Hoop, cancelar isso aqui. E aqui eu tenho algumas opções, por exemplo, eu posso truncar a tabela. Que o que, que é? Sempre que ele executar isso daqui, ele apaga os dados lá da tabela antes de inserir. Então, sei lá, isso às vezes poderia ser uma regra de negócio que eu poderia utilizar. Então, por exemplo, apaga lá antes de inserir, porque às vezes eu vou inserir duplicidade. Esse aqui é, por exemplo, eu truncar só na primeira vez que eu for executar. Então, eu poderia só apagar os dados na primeira execução, depois não. Eu vou deixar aqui como está, eu vou deixar como truncar mesmo, mas você tem que ficar ciente. Se você marcar essa opção aqui, você vai apagar tudo que você tem na tua tabela dentro do banco. Então, você tem que ter cuidado na hora de utilizar isso aqui. Vou dar um OK. E agora a gente já tem o processo configurado. Eu vou salvar esse pipeline aqui, então, e vamos chamar ele de PL underline vendas. E vamos salvar ele aqui. E agora vamos executar esse pipeline. Então vamos vir aqui, clicar nesse botãozinho aqui, ó. Esse play. De start. E na hora que eu clico nele, ele vai aparecer essa telinha aqui para mim. Então vamos clicar em executar. Aqui vou dar um yes. Ele salvou o pipeline. E aqui ele já fez todo o processo de execução. Então olha que interessante. Aqui ele já está até as métricas, ó. Ele leu 60. Ele trouxe né, 68 linhas de dados, leu 68, escreveu 68 e aqui ele fez todo o processo de. Ele está fazendo todo o processo de output. Deixa eu ver aqui. Vamos atualizar a tabela aqui só para ver se ele conseguiu entrar. Olha, deu um erro aqui. Deixa eu executar novamente. Agora ele foi. Então, a primeira vez que eu executei, ele deu algum erro, mas não foi. Mas agora eu executei novamente, ele conseguiu inserir. Então, se eu vim aqui agora, eu vim aqui, ele leu 68, escreveu 68 e inseriu aqui 68 linhas no meu table output. Vamos ver só aqui na tabela para ver se ele inseriu esses dados. Ó, e aí ele conseguiu inserir todos esses dados aqui dentro da nossa fonte de dados que a gente. E aí, gostou desse vídeo? Bom, eu espero né, que ele tenha te ajudado a entender como o Apache Hoop funciona. E não só isso, como você pode utilizar dessa ferramenta poderosa para automatizar processos da sua empresa. E vai deixando aqui a sua sugestão de conteúdo, de algum conteúdo específico que você queira que eu
traga sobre a Apache Hope, às vezes como lidar com APIs no Apache Hope, a criar um DW do zero no Apache Hope. Deixa aqui sua sugestão. Eu vou estar lendo seu comentário com muito carinho. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, que tudo isso me ajuda aqui dentro do canal a estender ele para mais pessoas e me motiva também. Bom, pessoal, é isso e a gente se vê numa próxima.